uma questão da FATEC São Paulo. Duas amostras de naftalina, uma de 20 gramas e outra de 40 gramas, foram colocadas em tubos de ensaio separados para serem submetidas à fusão. A naftalina foi então colocada em um tubo de ensaio, massa 20 gramas, chamado de amostra A. No outro tubo de ensaio, colocou-se o dobro, 40 gramas, amostra B. Então, nos dois casos, a mesma substância em quantidades diferentes. Uma com 20 gramas, outra amostra com 40 gramas. Ambas as amostras foram aquecidas por uma mesma fonte de calor. Então, a quantidade de energia que chega às amostras é a mesma. No decorrer do aquecimento de cada uma delas, as temperaturas foram anotadas de 30 em 30 segundos. Bom, repare que a substância é a mesma, naftalina e naftalina. Um estudante, considerando tal procedimento, fez as seguintes previsões. A fusão da amostra A deve ocorrer a uma temperatura mais baixa do que da amostra B. Bom, é a mesma substância, naftalina em A, naftalina em B. Portanto, a temperatura em que ocorre a fusão é a mesma. Então, por exemplo, no seu dia a dia, se você pegar 1 kg de gelo e pegar 2 kg de gelo, ambos vão derreter a 0 graus. Então, não independe da quantidade, depende da substância. Como nessa questão a substância é a mesma, o ponto de fusão é o mesmo, a alternativa 1 está, portanto, errada. Alternativa 2. A temperatura de fusão da amostra B deve ser o dobro da temperatura de fusão da amostra A. Como falamos em 1, a substância é a mesma, então a temperatura de fusão também é a mesma, independente da massa ser o dobro em B em relação a A. Portanto, a 2 também está errada. Item 3. A amostra A alcançará a temperatura de fusão em um tempo menor que a amostra B. Lembramos que em A temos 20 gramas, em B 40 gramas. Se em A temos menos substância para ser aquecida, a temperatura de fusão será atingida em um tempo menor. Logo, a 3 está correta. Já a 4 diz que ambas as amostras devem entrar em fusão à mesma temperatura. Ok, por se tratar da mesma substância, a temperatura de fusão é a mesma. Também está correta. Portanto, as alternativas corretas, as previsões pelo estudante estão corretas em 3 e 4. Letra E é a resposta.